Gente, nós vamos ter eleições esse ano e óbvio que o Brasil sempre acaba polarizado, né? A gente tenta falar sobre uma despolarização. Chalinska, gostaste? Recentemente eu fiz um vídeo sobre as teorias da conspiração, mas nesse vídeo aqui eu queria focar em uma delas. Gente, Epstein Files, isso é real, está num site aberto ao público e qualquer pessoa, cidadão americano ou do mundo, consegue ter acesso. Donald Trump está envolvido sim nesses arquivos, ele é citado milhares de vezes, ele começou a guerra no Irã também por conta disso, para rolar uma distração ali com a população dos Estados Unidos e do mundo, no caso, sobre isso. A reflexão que eu trago para nós, brasileiros, né, o que nós temos a ver com isso, é justamente da gente pensar e se posicionar e entender quem apoia o quê. Porque a partir do momento que a gente vai ter uma eleição aqui no Brasil esse ano, e óbvio que a gente sempre busca a despolarização, a gente sempre busca os não extremos, acaba que vai para os extremos, né? E nesse caso, né, não falo nem de extremo de ideologia, porque Lula está longe de ser uma extrema esquerda. Ele está muito mais para um centro do que uma extrema esquerda, né? Mas é engraçado que tudo que não é direita ou extrema direita nos dias de hoje, automaticamente é uma extrema esquerda, certo? Mas quem é de esquerda sabe que Lula está fazendo um governo de centro, inclusive que tem sim, né, suas diversas críticas a este governo, né? Seja você de esquerda ou de direita, há críticas a ser feitas ao governo. Mas eu só queria trazer uma reflexão um pouquinho mais racional aqui, que é quando a gente olha Flávio Bolsonaro, o candidato da direita, indo até os Estados Unidos oferecendo literalmente as terras raras do Brasil. These rare earths are essential for computer processors and AI revolution that's transforming our world. Então já basta o pai dele ter privatizado muitas das nossas estatais, o que acarretou na gente ter a crise do óleo respingando aqui, agora quando o Donald Trump se meteu numa guerra. Eu pergunto, né, até que ponto a nossa soberania ela vai ser colocada em jogo, né? Até que ponto a gente vai estar vendendo a nossa soberania em troca de pressão externa no nosso país, né? Então, assim, eu entendo que o Brasil é esse quintalzinho dos Estados Unidos, se não dos Estados Unidos, da China, e que hoje a gente tem essas duas potências aí, né, discutindo para ver quem é que tem mais influência sobre o Brasil, mas a gente tem um candidato à presidência que está indo literalmente nos Estados Unidos oferecer terras raras em troca de pressão diplomática, não faz sentido nenhum, gente. Primeiro que isso é um crime de lesa pátria, que já deveria estar sendo investigado, já não deveria nem poder concorrer a uma presidência. Segundo que eu gostaria só que a gente tivesse um pouquinho mais de racionalidade no debate esse ano, assim, de verdade. Nossa, eu gostaria muito que entrasse uma terceira via, eu gostaria muito que o debate fosse para outros lugares, assim, sabe? E não desse escárnio, né? Que, assim, gente, se tem uma coisa que a gente aprende sobre a família Bolsonaro é que o que eles falam e eles fazem, gente. O Bolsonaro fez exatamente o que ele falou que ele faria no governo dele, assim, sabe? Quem votou nele por conta do discurso dele realmente ficou muito satisfeito, porque ele fez o que ele fala. Então, eles não vão falar uma coisa e fazer outra, né? Eles falam esses escárnios e eles cometem esses escárnios. Então, a gente pode esperar essas vendas de terras raras, a gente pode esperar o Brasil abrindo as pernas 100% para os Estados Unidos, a gente pode esperar toda a privatização de estatais nossa e também a gente pode esperar às vezes uma queda do Pix, como agora eles estão lá sussurrando no ouvido do Trump para pressionar sobre o Pix, gente. O Pix é um sistema de pagamento do Banco Central e faz a gente, né, ter uma autonomia em relação a multinacionais, né, enfim, a essas gigantes americanas como Visa e Mastercard. Então você parar para pensar que agora o Trump está questionando o Pix, óbvio, né, porque o que rola ali no Pix, gente, não passa pelos Estados Unidos, então logo eles não lucram com isso. Então o fato do Brasil ter essa ferramenta tão potente que no futuro vai ter aí um BRICS-Pay, né, que é do bloco ali, né, do Brasil, Rússia, Índia, China, enfim, é o processo da queda do Império Americano e da desdolarização que a gente está vendo no mundo, né. O Estreito de Hormuz, nesse exato momento, já está desdolarizando, né, só passa por lá quem está pagando em Iêmen, então a gente vê um ataque direto aí ao Império Americano e Donald Trump está caindo e está caindo atirando, como eu já falei aqui anteriormente. Agora, eu queria só entender se é inteligente realmente a gente apoiar um candidato que claramente ainda é um baba-ovo desse cara que está sendo citado em crimes sexuais e de pedofilia em arquivos lá nos Estados Unidos e que inclusive vai virar réu e que de certo provavelmente, né, tende a ser condenado aí muito em breve e que até agora ninguém entende por que ele ainda não foi, né? A gente está vendo diversos protestos acontecendo lá nos Estados Unidos, que é óbvio que a mídia do Brasil não está cobrindo isso, porque é de interesse, né, da grande mídia que a gente acha que está tudo bem lá nos Estados Unidos. E, gente, não tá. Basta você pesquisar um pouquinho para entender o que é o ICE, para você entender qual que é toda a questão imigratória, né, que está tendo lá e para você entender quão desastroso está sendo esse governo e inclusive essa guerra com o Irã para os Estados Unidos, né? Eles vão sair com uma dívida trilionária
dessa guerra e com certeza vão querer, estão precisando de um país para ser o seu quintalzinho. Aí a pergunta é, a gente vai eleger alguém que vai entregar o nosso país de bandeja para uma nação como essa, enquanto a União Europeia claramente já fechou as portas e o espaço aéreo para Donald Trump, enquanto a Inglaterra também não está dialogando com Donald Trump, a gente vê o mundo inteiro num processo de lucidez independente de esquerda ou direita, gente. E aí vale lembrar e vale reforçar. O meu apelo aqui, inclusive, se eu fosse de direita, eu estaria questionando por que o meu candidato de direita está literalmente babando o ovo de um cara que está fazendo o que o Donald Trump está fazendo e que está sendo acusado do que ele está sendo acusado, sabe, gente? É ir muito além, sabe? Eu me posiciono como uma pessoa de esquerda, a gente sempre questiona pessoas que têm pensamentos, seja eles racistas, homofóbicos, blá blá blá, e a gente vê que as pessoas, independente disso, acabam votando no seu candidato, mesmo que ele seja racista, mesmo que ele seja homofóbico, blá blá blá. Isso não são questões que enviesam o voto de alguém, né? Mas, gente, pedofilia, crime sexual contra crianças, canibalismo, me parece um pouco demais, sabe? Eu acho que vale também a gente colocar a mão na consciência, que, aliás, né, vamos lá, pedófilo, racista, sexualmente depravado, tá? Criminoso, corrupto, inclusive, porque o que está tendo de inside trading lá nos Estados Unidos, de gente fazendo tanto aposta quanto investimentos, compra e venda na Bolsa de Valores, minutos antes de uma bomba cair no Irã, minutos antes de um anúncio desse presidente, gente, é um dos governos mais corruptos da história dos Estados Unidos, em questão de inside trading, em questão de Bolsa de Valores, em questão de tentar manipular a economia inteira global ao seu favor, gente. Eu vejo que a galera não tá falando sobre isso, a galera tá só fingindo que isso não está acontecendo. Eu acho que é mais fácil a gente anestesiar a nossa cabeça e fingir que isso não está acontecendo, mas, gente, isso está acontecendo. Donald Trump, ele comete crimes sexuais contra crianças, ele é um pedófilo, está na internet inteira, e o seu candidato de direita está apoiando claramente isso e está lá nos Estados Unidos babando o ovo dele ainda. Então me parece um erro grotesco, tá, da família Bolsonaro ainda estar nesse discurso babando o ovo do Trump. Me parece um erro grotesco de uma pessoa de direita ainda estar olhando para isso com bons olhos, sinceramente. Então, enfim, olha, que viesse um Tarcísio, gente, que viesse uma terceira via. Tem aí, né, Augusto Cury, né, falando que talvez vai querer entrar aí, né, para elevar um pouco do debate. E, de novo, gente, isso é muito além de eu ser de esquerda ou de direita, de você ser de esquerda ou de direita, é só realmente uma troca de ideias racional, que é algo que eu busco trazer aqui esse ano. Porque, no fim das contas, o mundo está muito além da esquerda e da direita. Eles criam a esquerda e a direita para a gente ficar igual idiota se debatendo, né? Mas o ponto é mesmo essa racionalidade, né, gente? Lula não é citado em nenhum momento no Epstein Files, inclusive, o único momento que Lula ou Bolsonaro foram ali, pelo visto, né, que podem ser citados, eles meio que falam ou um ou outro, né? E eles dão a entender que para eles, para essa elite criminosa, era mais interessante que o outro fosse eleito, e que nesse caso ali nos documentos se referia a Bolsonaro, né? Mas nenhum deles tem envolvimento claro, nenhum deles, né? Eles apenas são os puppets, né? Os fantochezinhos que essa elite dos Estados Unidos citou e ainda deixou claro, né, que se entra um Bolsonaro é melhor para eles. Então vale a gente refletir um pouquinho sobre isso. Chalinska, gostasse? Instagram e YouTube, né? Eu vou botar ali no Insta, lá tem tudo lá. Isso. Para poder falar o que ela queria falar. Exato.